Alunos da Ambra, dando prosseguimento no estudo da pressão da decadência, a gente vai ver as hipóteses de decadência do artigo 173, tá? A decadência ela vai estar espalhada em mais de um artigo. O 173 diz o seguinte: o direito da fazenda pública de constituir o crédito tributário extingue-se após 5 anos contados do primeiro dia do exercício seguinte, aquele que o lançamento poderia ter sido efetuado, da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado por vício formal o lançamento anteriormente efetuado. Parágrafo único, direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a condição do crédito tributário pela notificação ao sujeito passivo de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento. Vocês notem aqui nesses dispositivos que nós temos várias situações. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai tentar desmembrar as várias situações que nós temos aqui e dizer onde elas se aplicam. Então, nós temos primeiramente a decadência segundo o artigo 173, inciso 1. Aqui a gente pode identificar as seguintes normas. O termo inicial de contagem do prazo é o primeiro dia do exercício seguinte àquele que o lançamento poderia ter sido efetuado. Então, vamos imaginar, por exemplo, que eu poderia ter feito um lançamento agora em 2019, um lançamento de IPTU, tá? Eu vou ter, se a prefeitura não me manda o IPTU de 2019, ela pode me enviar e cobrar o IPTU, fazer a condição do crédito tributário, até 5 anos contados a partir de 1º de janeiro de 2020. Então, eu não recebi ao longo de 2019 inteiro o meu IPTU. Ela tem, a partir de 1º de janeiro do ano seguinte, para me mandar e cobrar o valor do IPTU, tá? Claro que aí um processo vai seguir aquele sistema do PAF, eles vão me mandar pedindo cobrança amigável, eu posso contestar tudinho, tá? A ideia é o seguinte, eles não vão poder ainda mandar para execução, não é execução, eles vão mandar a cobrança, olha, tá aqui, tem que pagar, constituir o crédito, vão fazer um lançamento, né? Então, você pode dizer que o lançamento pode ser feito no ano do fato gerador, do ano do evento jurídico tributário, e nos 5 anos seguintes, tá? Esse tipo de decadência, ela se aplica nos lançamentos de ofício e nos lançamentos por declaração. Ou seja, imagina o lançamento de declaração quando eu forneço informações para o fisco lá na Receita Federal, na aduana, eles dizem, olha, depois a gente manda para vocês. Passa anos e eles não mandam. Veja, a decadência é o período para eu constituir o crédito tributário. Então, eu mandar o boleto, eu falo, olha, tem que pagar isso aqui, tá? Então, é fazer, olha, tá aqui, você tá devendo uma coisa aqui para o fisco, tá? Isso é o prazo decadencial, tá? Ainda não é para execução jogar na justiça. É eu chegar, mandar o boleto do IPTU e falar, pague. Você, claro, pode contestar, pode questionar, vamos supor que seja errado algum cálculo, e aí vai essa discussão, tá? Você também tem a decadência segundo o inciso 2. Termo inicial de contagem do prazo da decisão definitiva que anular por vício formal o lançamento anteriormente efetuado, tá? A gente tem que falar aqui de duas situações. Então, pense, por exemplo, na decisão administrativa, né? Tem que ser uma decisão definitiva, que não cabe a mais recurso, e tem que tratar de vício formal. Você não pode ser questão material, tem que ser forma. Tá? Essa decisão, obviamente, tem que ser tomada dentro de um certo prazo. Ou seja, eu preciso ter ainda ali, a gente vai ver isso mais lá adiante, ou ainda ter um prazo de decadência rolando, ou pelo menos o prazo de decadência sendo renovado, alguma coisa do gênero. Tá? Eu não posso, depois eu lancei, cobrei o IPTU, aí depois de 10 anos, o cara não pagou, não fez nada, eu vou providenciar uma decisão. Não pode. Claro que, supondo, me cobrem o IPTU direitinho na data correta. Aí eu vou questionar. E aí há um processo administrativo. Vamos supor que por várias razões processuais, aquilo ali demore 6 anos. Beleza, mas a Fazenda Pública, ela tomou as providências. Ela está ali dentro do prazo dela. A ideia de você desconstituir o crédito tributário dentro do prazo previsto é desde que a Fazenda Pública não esteja dormindo no ponto, né? Então, ela pode tomar uma decisão, pode demorar o processo administrativo? Pode. Ah, já passou a decadência? Em princípio, não. Teria que ver se teve questão de pressão intercorrente no processo, mas, em geral,
O que acontece? O processo administrativo está rolando. Enquanto estiver rolando o processo administrativo, pode ocorrer desconstituição e aí você renova o prazo. E vai discutir essa questão melhor lá na frente. A anulação dá o direito para ser um novo prazo, né? Ou seja, o prazo é zerado. Você ganha mais 5 anos. Vamos supor que eu recebi o IPTU esse ano, comecei a questionar, e aí, daqui a 6 anos depois, chega a decisão. A gente pode renovar o prazo. A decisão deve ser proferida até 5 anos, de acordo com o direito do inciso 1, para que se possa reabrir o prazo. Mas veja, há situações em que você pode renovar esse prazo. Pode reiniciar a contagem dentro dele. Mas, em regra, precisa estar dentro desse período. Então, veja, os 6 anos que eu dei é o ano do lançamento, mais 5 anos seguintes. Tá? Em geral, a Fazenda Pública toma decisões nesse período. Se ela tomar além desse período, tem que verificar se houve a chamada prescrição intercorrente ou se está dentro do prazo previsto. Tem algumas peculiaridades legais, mas, em regra, é isso. Há o parágrafo único. É a hipótese de antecipação do termo inicial da contagem do prazo. Tá? É o caso da Fazenda Pública promover alguma medida preparatória indispensável ao lançamento. A gente pode imaginar aqui, por exemplo, caso de imposto de importação, ou algum tipo de fiscalização, onde que o prazo de lançamento deveria ser um período e a Fazenda inicia e antecipa. Né? O lançamento, veja, ele ainda não foi concluído. Tá? A Fazenda começa a tomar as providências para fazer o lançamento. Imediatamente esse prazo é antecipado. Tá? A notificação é feita após o início do prazo de decadência. Né? Aí, uma primeira corrente diz que não há modificação, o prazo decadencial já está em curso. Outros entendem que é a renovação. A situação é que é o seguinte. A regra do caput diz: a Fazenda Pública promove atos preparatórios do lançamento que antecipa o início da contagem do prazo. Então, o prazo decadencial deveria começar a contar. Vamos imaginar aqui a situação. Vamos imaginar uma situação prática. Eu importo coisas, mas não faço declaração. Ora, regra geral. Eu importei este ano, 2019. Vamos supor que eu fiz em fevereiro de 2019 a importação. Mas eu não declarei. A Fazenda Pública tem, a contar de 1º de janeiro de 2020, 5 anos para identificar esse fato gerador, fazer o lançamento e me mandar o boleto para pagar. 5 anos. A contar do ano seguinte. Mas, vamos supor que em junho de 2019, eles dão um incerto nessa empresa e identificam essa importação mal feita. Eles começam a proceder ao lançamento. Ora, basta a notificação de que vai começar o processo de lançamento, que o prazo, em vez de começar a contar 1º de janeiro do ano seguinte, começa a contar já em junho daquele ano. Então aí a Fazenda já antecipou em 6 meses o seu prazo. Continua sendo 5 anos, só que não vai ser contar a partir de 1º de dezembro, vai se contar a partir daquele momento da fiscalização. Por isso que eles falam em antecipar o início da contagem. Ora, a regra é, não fez o lançamento naquele ano, 1º de janeiro do ano seguinte. Se eu fiz, aí eu faço esse reinício da contagem a partir do momento da fiscalização. Uma questão que se debatia era o seguinte: já está rolando o prazo. Vamos supor que já estamos em 2022. O fato ocorreu em 2019, passou 2020, 2021 e em 2022 a Fazenda começou a proceder à fiscalização. Para algumas pessoas, notoriamente Fazenda Pública, elas pegam esse parágrafo único e dizem o seguinte: olha, como eu comecei a fiscalização, o prazo de 5 anos se renova. Tá? Porque é um ato indispensável preparatório para o lançamento, então reinicia a contagem. Outra coisa diz que não. O prazo decadencial já está rolando, não modifica. O STJ tem o seguinte: a norma do artigo 173, parágrafo único do Código Tributário Nacional, incide para antecipar o início do prazo decadencial. Aqui a Fazenda Pública está sujeita para fazer lançamento. Não pode dilatá-lo, até porque, iniciado o prazo de decadência, não se suspende nem se interrompe. Tá? Esse é um julgado
1.143.534. Agora, tem um julgado anterior, 2007, que eles entendiam que o prazo se renovava. Então, você tem dois julgados, só que as decisões mais recentes prevalece a ideia de que, que não se antecipa. Então, a gente pode dizer assim, segundo o STJ, ele já teve um posicionamento que eu reiniciava a contagem do prazo, mas os julgados mais recentes entendem que eu não posso renovar esse prazo. O prazo decadencial já começou a correr, então ele continua. Ele não há nem suspensão nem interrupção. Tá? Então a gente pode dizer o seguinte, que o parágrafo único só antecipa a contagem do prazo, não interrompe nem reinicia essa contagem. Bom? Bons estudos a todos, até a nossa